Boa noite, galera. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal mais charmoso, desse canal mais que fala de Vasco, Brutos da Colina. Então você que chegou agora nesse vídeo, já se inscreva, dá aquele tapa de qualidade no like e vamos que vamos. Então, galera, acabou há pouco no Maracanã, Fluminense 1, Vasco 1. Digo Fluminense na frente porque o Fluminense foi o mandante. O primeiro gol da partida saiu em 55 segundos do primeiro tempo. E uma jogada que eu gosto muito que o time do Barbieri faz, é uma característica pessoal do técnico. A marcação-pressão, não deixar o time adversário respirar. E tem feito pouco ultimamente. E nenhum time do mundo vai conseguir fazer esse tipo de marcação os 90 minutos. Não há pernas para isso. Então, quando fizer, tem que colher os frutos. Tem que ser algo prático, tem que ser algo que dê resultado. E deu. Alex Teixeira foi perspicaz, saída de bola equivocada do Fábio, ele tomou a bola, tocou no meio, Pedro Giroud, bum, deu tapa e guardou. E ali o Vasco, o jogo ficou à feição do Vasco. Por quê? O Vasco ele gosta de jogar de forma reativa. É uma característica desse elenco. O Fluminense ficou muito com a bola, só que no primeiro tempo, o Fluminense ficou muito com a bola, porém pouco criou. Teve uma defesa muito difícil, do Léo Jardim, num chute do meio de campo do Lima. Ele praticou uma boa defesa. Teve um chute muito bom também do Marcelo, com o pé direito, que nem chegou no goleiro, o Léo cortou no caminho. Só que o lance de mais perigo de gol no primeiro tempo foi do Vasco, que foi um chutão que o Léo Jardim, uma coisa que eu sempre critiquei o Léo Jardim estava dando muito balão torto, entendeu? E eu digo assim, se você tem que se livrar da bola, pelo menos você se livra da bola para o meio. A gente tem um centroavante capaz de fazer o pivô e preparar a jogada para os meias se aproximarem. Ele deu o chutão, passou a bola do Pedro Raul, o Peck entrou com perigo, chutou de direita e quase fez o gol. Então, o que a gente tira de lição disso? O Fluminense ficou muito com a bola, mas foi meio arame liso. E não chegou com tanta frequência no nosso gol. Agora, no segundo tempo, aconteceu uma coisa que muito me irritou, muito me chateou. Vamos abrir um parêntese aqui? Perder para time grande. Vou dar um exemplo de alguns aqui. Perder para o Palmeiras, perder para o São Paulo, perder para o Grêmio. Agora, quando perde para o casalzinho da Zona Sul, que vocês sabem que é o Flamengo e o Fluminense, eu fico muito chateado. Porque perder para esses times, para mim, é o sentimento que eu estou perdendo para o sistema. Há 100 anos atrás, tentaram nos boicotar, tentaram acabar com o Vasco, tentaram fazer que o Vasco nem fosse essa potência que é hoje. Justamente esse casal. E perder para eles é como se eu estivesse perdendo para o sistema. E eu perder para o sistema, meus amigos, eu fico muito chateado. E aconteceu algo no segundo tempo que muito me chateou, que o Fluminense tomou conta, o Fluminense amassou. Os 25 primeiros minutos do segundo tempo, o Fluminense amassou. Fernando Diniz, baita de um treinador, sou muito fã, respeito quem não gosta. Sou muito fã do Fernando Diniz, ele leu que o Fluminense não estava conseguindo chegar de forma mais frequente ao ataque. Ele colocou o John Kennedy e, sinceramente, o John Kennedy deu outra manutenção ao ataque do Fluminense. O John Kennedy e o Arias entrando no jogo, que para mim o primeiro tempo o Arias ficou meio titubeante. No segundo tempo, com a subida de produção desse jogador, que é um baita de um jogador, e com a entrada do John Kennedy, o Fluminense estava chegando com muita facilidade na nossa área. E aquilo estava me chateando. Até que Germancano acertou um chute, caramba, nada a ver. Poucos atacantes, eu repito, poucos atacantes acertariam um chute daquele, a bola perto do corpo. Ele acertou aquele chute com uma potência. O Léo Jardim praticou uma defesaça. Você que falar que o Léo Jardim errou no gol do Vasco, você está de implicância, você é hater do cara.
Ele praticou uma defesaça. Só que na sobra, o Lima pegou livre ali e chutou. Acredito que o miolo de zaga do Vasco, se for para botar algum culpado nessa história, o miolo de zaga do Vasco errou. Porque o zagueiro ele tem que estar preparado. Ele tem que estar sagaz de estar esperando um possível rebote do zagueiro, do goleiro, desculpa. E depois que saiu o gol do Fluminense, o Fluminense continuou em cima, ficou sedento, sentiu o cheiro do sangue, foi para dentro. E o Vasco só voltou a incomodar o Fluminense. Aí entra pontos para o Barbieri. Quando ele tirou o Pedro Raul, e que sinceramente eu não tenho problema nenhum, tá? Eu dou minha cara a tapa. Eu não gostei quando ele tirou o Pedro Raul, porque é a nossa maior referência, e colocou o Ignaldo. Ele fez a mesma coisa, quem vai lembrar aqui? Quem viu o jogo vai lembrar. Ele fez a mesma coisa no primeiro jogo entre Vasco e Fluminense do ano, que foi no Carioca. E não surtiu efeito. Só que hoje foi diferente. O Ignaldo entrou muito bem. O Ignaldo entrou muito bem, entrou incomodando, apertando na marcação, quase fez um belíssimo gol de canhota, lembrando que ele é destro. Então o Ignaldo entrou muito bem. Do pessoal que o Barbieri colocou no segundo tempo, o Ignaldo foi o melhor disparado. E abrindo parêntese aqui, de novo, uma atuação pífia, para não dizer coisa pior, uma atuação pífia do Juan Cruz. Sinceramente, já é a segunda oportunidade que ele tem e ele joga muito mal. Aí já começa a vir os questionamentos. Por que trazer esse jogador? É assim, gente. Jogar no Vasco não é fácil, a torcida vai cobrar mesmo. E o garoto entrou mal. Inclusive, teve uma jogada, que eu gostaria de frisar aqui com os amigos, que o Figueiredo tocou a bola, ele tinha a opção de dar um passe de calcanhar, se eu não me engano era o Piton que entrava livre na área, se eu tiver errado, salvo engano. Ele podia dar de calcanhar, podia fazer até o corta-luz, não sabia, também não deu para ver se o passe foi tão forte a ponto de o corta-luz chegar no outro que estava entrando livre. Ele pegou a bola e fez uma finalização ridícula. Eu, com meu joelho doendo, eu faço uma finalização melhor do que aquela. E o Vasco equilibrou um pouco as ações, mas o Fluminense ainda continuou mandando, continuou senhor na partida, essa é a verdade. Só que o Vasco, hoje ele foi muito letal, ele foi muito objetivo. Lembrando também, voltando um pouquinho, no começo do segundo tempo, quase que o PEC aumenta a vantagem, fez uma jogadaça, chutou, desviou, pegou no travessão e infelizmente o Alex Teixeira estava distraído e não conseguiu completar para o gol, já sem goleiro. E no finalzinho o Fluminense foi para a bafa, mas o Vasco também teve chance de fazer, poderíamos sim ganhar. Se for botar por merecimento, coisas que eu e vocês, nós sabemos que no futebol não existe essa situação de merecimento, é bola dentro da casinha, meu. Se for botar merecimento, o Fluminense mereceu ganhar. Por isso, eu quero salientar aqui que o resultado foi bom, tá? Foi muito bom pegar esse pontinho. Sabemos que o Fluminense está bem montado, já está um time jogando junto há algum tempo. E o Vasco ele tem 4 meses. Não é uma bengala que eu estou querendo puxar aqui para defender, não. Mas é a verdade, é a realidade. E até o comentarista do Sport TV, o sobrenome dele é Vasconcelos, eu esqueci o primeiro nome, ele até falou que para o tempo que o Vasco joga, o Vasco está até com um processo bem adiantado. E antes de chegar nas conclusões finais, aconteceu hoje algo que eu fiquei muito orgulhoso da postura do Vasco. Isso mostra de fato que somos um clube profissional. Essa palhaçada, vou falar o português claro, essa palhaçada, essa babaquice que a dupla Fla-Flu está fazendo com o Vasco com relação ao Maracanã, isso tem que acabar. Tem que acabar. E alguém tem que dar o pontapé inicial. E o pontapé inicial foi feito hoje, tá? Pelo Vasco. E lembrando, aqui eu não passo pano na cabeça do Vasco. Se fizer besteira, a gente vai criticar. Só que o Vasco tem tentado ser cortês,
tem tentado usar do diálogo desde o início dessa história no Maracanã. É só a gente lembrar os fatos. E essa pataquada que estão fazendo com o Vasco com relação ao Maracanã, gente, pelo amor de Deus, clássico no Rio de Janeiro, é torcida dividida, gente. É 50% para cada um. A festa da torcida, é ver a torcida do Fluminense jogando pó de arroz, é ver a torcida do Flamengo fazendo aquela festa, é ver a torcida do Vasco, do Botafogo. Só que ultimamente tem sido tirado isso de nós. A gente não pode fazer mais festa no Maracanã. Por quê? O Vasco se tornou um clube argentino? O Botafogo se tornou um clube paraguaio? Que bobeira é essa? Volto a dizer, eu sei que é uma palavra pesada, que babaquice é essa? Então o Vasco hoje me deixou muito orgulhoso, porque de forma oficial o Vasco anunciou que os próximos confrontos com a dupla vai ser 50%. E é um direito do Vasco. O Vasco podia também usufruir de 90%. E vale lembrar aqui, a torcida do Vasco tem poder para isso, tá? Só que o Vasco vai disponibilizar para os adversários, para os rivais, 50%. E ó, bato palma para quem pensou, para quem tomou essa decisão. Me deixou muito orgulhoso. No primeiro tempo do jogo, a repórter de beira de campo falou, e no intervalo foi confirmado de forma oficial. Então, ó, eu não poderia nunca deixar de falar isso aqui. Parabéns. Os senhores estão deixando esse torcedor aqui muito feliz. Para encerrar, vamos ser objetivos aqui. Ficou aquele gosto amargo? Sim, ficou. A gente poderia mais. Até porque o Vascaíno ele se acostumou a ganhar do Fluminense. Ganhar do Fluminense é normal. É o destino. Quem tá ligado, tá ligado. É o destino ganhar deles. Só que, infelizmente, nas últimas temporadas não vem acontecendo isso. Isso mostra o tão baixo nível que os amadores deixaram o clube de regatas Vasco da Gama. Só que, ó, podem me cobrar isso no futuro. Anotem o que eu vou falar aqui. As coisas vão mudar. E vão mudar de forma severa, que não vão entender. Caramba, mas a gente estava ganhando tão fácil do Vasco. Caramba, a gente estava ganhando muito do Vasco. Eles não vão conseguir entender isso, mas vai mudar. O vento da mudança já está começando a soprar. Vamos para o próximo confronto. Vamos enfrentar o Coritiba no Alto da Glória. Quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 19 horas. Vamos lá. Confiança e vamos sair com os 3 pontos de lá. Se não sair com os 3 pontos, pelo menos vamos fazer uma partida digna e vamos ver o que o futuro nos reserva. Galera, um abraço. Tamo junto.